Olá meus queridos, aqui é o Nadote e hoje vamos falar de um dos personagens mais icônicos de Hora de Aventura, que é o Rei Gelado. Ele inicialmente era para ser o maior vilão da série, mas com o tempo ele foi perdendo esse título enquanto a gente conhecia a sua verdadeira história. E eu duvido que tenha um fã de Hora de Aventura que não se emocionou ao descobrir por tudo que ele já passou. E para entender bem essa história, a gente vai ter que ir muito antes dele ser esse velho bobão que toca bateria e assiste filme com seus pinguins. Para entender de verdade, a gente vai ter que ir um pouco mais longe, para o momento da criação da sua coroa. Estão todos prontos para essa jornada? Então se aconcheguem e sejam todos muito bem-vindos à primeira parte da história completa do Rei Gelado. Antes do vídeo começar, eu gostaria de dizer que ele é patrocinado pela Honey Game, que é um aplicativo muito legal onde você consegue fazer uma grana extra sem esforço nenhum. E eu já explico como. Primeiro você vai ter que baixar ele, claro, você pode usar tanto no seu celular... Eu vou passar, viu? Mas aí... Vamos fazer uma viagem no tempo para a Era dos Dinossauros. Lá vivia um grande sábio chamado Jurgens Evergreen, um elemental do gelo com grandes conhecimentos de magia. E ele tinha um companheiro, um pequeno dinossauro entusiasmado chamado Gunter. Evergreen dizia que um dia ele o ensinaria magia, mas sempre deixava para depois e ignorava de verdade os desejos do Gunter, que vivia com a esperança de um dia se tornar um grande mago assim como seu mestre. Os outros elementais também existiam naquela época, e eram eles: Baldus, o elemental de fogo, Chatspiri, o elemental de doce, e Gosmadê, claro, o elemental de gosma. Cada um deles governava o seu respectivo reino elemental, porém, uma ameaça se aproximava. A cada 1000 anos, um cometa catalisador chegava na Terra com agente de mudança, mas dessa vez ele era um pouco diferente. Evergreen identificou o cometa catalisador verde e percebeu que ele era muito mais poderoso do que todos os outros já mencionados antes dele, e ele carregava tanto poder que acabaria matando praticamente todo mundo. E com medo disso, ele busca uma maneira de detê-lo. Ele usa o seu conhecimento de tecnologia e magia para construir uma coroa com circuitos fantasmas capaz de realizar o maior desejo do coração de quem a usar. Mas para isso, ele precisaria de uma fonte de energia: os olhos de rubi do elefante de lava Magwood. Para ajudar a combatê-lo e roubar os seus olhos, ele convoca os outros 3 elementais para uma reunião no topo do seu castelo. Porém, eles rejeitam o seu plano, falando que o que ele estava tentando criar era algo muito perigoso. E relembrando que, mesmo que eles morram, eles um dia reencarnarão em um outro ser. Afinal, eles eram os elementais. Ignorando seus conselhos, Evergreen os congelou e partiu para enfrentar Magwood sozinho. Sua missão incrivelmente é bem sucedida. Ele consegue os rubis e os leva até seu castelo para completar a sua coroa. No entanto, ele é seguido pelo cego e enfurecido Magwood. E quando está prestes a conseguir colocar a coroa na sua cabeça e derrotar o cometa, o elefante de lava ataca o seu castelo. Evergreen fica preso sobre os escombros durante a batalha e assim ele é incapaz de colocar a coroa e desejar a destruição do cometa. Então a única saída era pedir para que o seu servo dinossauro Gunter o fizesse. Ele explica que é só ele desejar a destruição do cometa. Então ele vai lá, pega, coloca a coroa, mas o maior desejo do Gunter não era destruir o cometa, mas sim ser igual ao seu mestre. E dessa forma ele começa a ganhar penas, um nariz alongado e começa a soltar poderes de gelo, praticamente perdendo a sua sanidade instantaneamente. E assim, o desejo do Gunter torna-se permanentemente associado à coroa. Ele meio que impregnou nela. E ela também perde a sua habilidade de poder realizar desejos. No futuro, qualquer indivíduo que usa a coroa se tornará o seu hospedeiro e se transformará na imagem de Evergreen, um elemental de gelo cruel, louco e poderoso, além de conceder a capacidade de viver por muitos e muitos anos.
Dessa forma, o Gunther falha em tentar derrotar o cometa e ele acaba atingindo a Terra. E é provavelmente esse o evento que causa a extinção dos dinossauros no universo de Hora de Aventura. Provavelmente o Gunther morre também nessa hora, mas a sua consciência original é mantida dentro dos complexos circuitos da coroa. E é assim que conheceríamos os outros personagens que um dia utilizaram a coroa da mesma forma e também tiveram a sua consciência mantida ali dentro. Na Grécia Antiga, um velho homem conhecido como São Nicolau encontra a coroa. Pera, então no caso, todo mundo que usar a coroa um dia vai ter a consciência mantida ali quando for passada para uma próxima pessoa, ou só tá a consciência do primeiro cara, daquele de gelo lá. Tipo, todo portador da coroa vai ter a consciência ali ou vai só no primeiro? Isso eu não entendi muito bem. Ah, toda pessoa. Ok. Coroa de Evergreen, e claro que a usa. Ele então ganha os seus poderes de elemental do gelo, e é isso que poderia ser a causa da associação posterior do Papai Noel com neve e gelo. E o cara do lado dele diz que é o primeiro Noel. Tipo, o que é um Noel? Cara, o Noel? Não sei o que é. Sim, no universo de Hora de Aventura, o Papai Noel foi o usuário da coroa do Rei Gelado. Não se sabe se ele foi capaz de vencer a coroa antes que ela tomasse a sua sanidade, ou se ele sucumbiu e viveu com ela até sua morte. Da mesma forma, a consciência de um menino islandês muito parecido com o Finn, por sinal, também fica armazenada nos circuitos da coroa depois dele usá-la apenas uma vez. O fato dele ter usado tão brevemente sugere ou que ele é capaz de superar a sua influência ou que ele morreu após o seu primeiro uso. A coroa então permanece no norte da Europa e de alguma forma chegou à posse de um estivador escandinavo não identificado. O mundo agora vive uma era onde a magia praticamente desapareceu sobre a Terra nos tempos modernos, com os grandes heróis e magos de antigamente se tornando nada além de mitos e lendas. No entanto, ainda parece haver uma vaga consciência da existência da magia e sugere-se que um número significativo de humanos ainda acredita que ela seja real. Então, nos anos 60, nasceriam dois personagens muito importantes, não só para a história da coroa, mas também para todo o universo de Hora de Aventura: Simon Petrikov e Betty Grove. Os dois seriam grandes estudiosos. Em sua pós-graduação, estudariam artefatos antigos e sua relação com a magia na Universidade de Petrogrado, na Rússia. Eles se conheceram pouco antes da Betty partir em uma viagem de 6 meses para estudar petróglifos no interior australiano. Ela cancela a viagem e se apaixona por Simon e todo o seu trabalho. Mesmo sendo cético e não acreditando de... Aquele careca ali é o Finn? O Finn careca? Eles se conheceram pouco antes da Betty partir em uma viagem de 6 meses para estudar petróglifos no interior australiano. Ela cancela a viagem e se apaixona por Simon e todo o seu trabalho. Mesmo sendo cético e não acreditando diretamente em coisas sobrenaturais, Simon diz que de alguma forma ele sente atração por superstições e é por isso que ele gosta tanto de estudar tais objetos, mesmo não acreditando nisso. Betty eventualmente se tornaria noiva do Simon, e eles são coautores de um livro chamado Rituais Mágicos e suas aplicações no espaço-tempo. Esse livro contém numerosos rituais retirados de registros antigos, de antes do desaparecimento da magia. Mas naquela época, esses rituais eles não poderiam ser realizados porque a magia estava... Sim, não sei como a Betty do passado tem uma foto do futuro. Ué, então aquilo dali vai acontecer depois? A foto do Finn careca com o Jake? E a Betty juntos? Estava enfraquecida naquele mundo. Então o Simon permanece cético de que eles realmente possam ser reais. E ele foi muito além disso. Ele tinha um estudo sobre seres antigos que o levou a descobrir a existência do próprio Golb, um dos seres mais poderosos, sendo a personificação do próprio caos. Tenho achado referências a essa entidade misteriosa que personifica o caos. Que ótimo. Bem, vamos fazer sundaes. Bob diria que sorvete não tem significado. E ele ironicamente enfrentaria tal ser um dia. Porém, seus estudos são interrompidos quando ele é hospitalizado depois de um acidente doméstico, envolvendo a Betty e um pote de cerejas.
Não é possível. Depois disso, Simon descobre 2 artefatos muito importantes em suas expedições que desafiam a sua visão anteriormente cética sobre a magia. E a primeira é a coroa de Evergreen, que ele compra de um velho estivador no norte da Escandinávia. O segundo ele descobre com a ajuda da Beth no Hindukush, um dos objetos mais poderosos de toda a série, o Enchiridion, um livro capaz de abrir um portal para qualquer lugar no multiverso. Depois de voltar para casa dessas expedições, ele apresenta suas descobertas no Museu de História, mas as descobertas recebem pouco reconhecimento, afinal estava falando de coisas supersticiosas fora um pouco do que a ciência moderna aceitava. E um jornalista chamado Bruce Giese até escreve um artigo de jornal humilhante sobre o Simon. Mas enfim, quando ele retorna, ele vai mostrar a coroa para Beth. Sem saber seu verdadeiro poder, ele coloca ela na cabeça como uma piada, mas de repente sua cabeça está repleta de segredos do gelo e da neve, enquanto a coroa continua a cumprir o desejo de Gunther de todos aqueles milhões de anos atrás. E a sua transformação em um mago do gelo louco e poderoso começa. Ele persegue a Beth pelas ruas, gritando por ela como princesa, princesa, que talvez seria o apelido carinhoso que eles tinham, e disparando rajadas de gelo das suas mãos. Ela, claro, está aterrorizada com o poder incontrolado de Simon e por isso ela está se escondendo. Desde então, ele acredita que a Beth tenha fugido e por esse motivo talvez ele desenvolveu inconscientemente uma obsessão por encontrar a sua princesa, fazendo ele capturar futuramente e se apaixonar por todas aquelas que detinham esse título de princesa, por mero por isso que ele resquício da sequestra todas palavra as vinculada princesas. à sua amada que um dia ele perdeu. E após o misterioso desaparecimento de Beth, Simon começa a perder a sua sanidade enquanto ele lentamente sucumbe à coroa. Ele grava fitas documentando sua transformação física e mental. E o mundo ao mesmo tempo está caminhando para uma guerra que libertará um mal tão grande que transformará tudo em um cenário apocalíptico, onde o Simon vai se ver obrigado a usar a coroa para conseguir sobreviver. Então, ao mesmo tempo que ela rouba a sua sanidade, será ela também que permitirá que ele viva, e assim proteger uma pequena garotinha que se tornará a sua melhor amiga. A vida de Simon já não estava nada boa, afinal ele tinha perdido a sua esposa e a coroa estava lentamente tomando a sua mente. Porém, algo ainda pior estava para acontecer. Uma grande explosão na Guerra dos Cogumelos que traria de volta o Lich. Depois desse incidente, poucos seres sobreviveram e os que conseguiram tiveram que batalhar muito para encontrar recursos nesse novo mundo devastado. Entre esses sobreviventes estava um grupo de humanos que se refugiaram em uma ilha. E se vocês quiserem, eu posso fazer uma história completa dele também, certo? Só deixar aqui nos comentários. Mas enfim, outro que também sobreviveu foi o Simon, graças ao poder da sua coroa. E enquanto ele estava explorando as ruínas de uma cidade na costa oeste do que costumava ser os Estados Unidos, ele se depara com uma pequena menina perdida, Marceline Abadir. Nessa época ela tinha apenas 5 anos de idade e estava ali sozinha. Simon está com a sua transformação da coroa em um nível muito avançada, com a pele azul e cabelos brancos compridos. E ela, então tadinha, está com muito medo, confusa e sem saber o que fazer. Então Simon só pensa na hora em alguma coisa que possa ajudá-la a trazer algum conforto. Nisso ele vai até uma loja de brinquedos destruída e encontra um ursinho e dá para ela. Pode parecer um gesto simples, mas foi uma das coisas mais importantes na vida da Marceline. Ela nomeou o ursinho como Rambo e guardou ele por mais de 1000 anos como um dos seus objetos mais preciosos. E junto a Marceline também estava um bilhete da sua mãe, que dizia o seguinte: quem quer que ache a Marceline, por favor, cuide dela. Seu pai é Hanson Abidir. Quando ela for velha o suficiente, achará o caminho de volta. Por favor, mantenha o meu bebê a salvo. Não posso mantê-la comigo. Por favor, me ajude. Seja o que for que aconteceu com a sua mãe, com certeza foi algo tão inevitável, tão sério, que ela precisou simplesmente deixar para trás a pessoa que ela mais amava nesse mundo, a sua filha.
E eu espero muito que a Obsidian eles deem essa resposta. Então vocês aí do futuro me digam o que aconteceu. E o Simon decide então cuidar da pequena... Já tem a resposta do porquê que a mãe dela deixou ela? Esse vídeo é de quando? Há 5 anos atrás, acho que sim, né? Provavelmente. Marceline Deve ter. e guarda o bilhete da sua mãe, esperando que ele possa usá-lo para encontrar o seu misterioso pai. Desde então, eles começam a desenvolver uma relação muito forte de amizade. Simon tenta sempre manter o bom espírito, mesmo vivendo em um mundo em que parece impossível ter uma perspectiva positiva. Seja fazendo piadas enquanto procuram alimentos no lixo, ou enquanto usa sua imaginação para fazer uma televisão há muito tempo quebrada, habitar personagens que alegravam o dia dos dois. E assim, eles criaram um estilo de vida muito rudimentar, porém o suficiente para eles conseguirem sobreviver, sempre mudando de abrigo e fugindo de criaturas verdes que foram nomeadas pela Marceline como Users. E eles são também o principal motivo pelo qual Simon ainda necessita utilizar os poderes da sua coroa, vendo que continuando assim ele logo perderia completamente a sua sanidade e deixaria a Marceline sozinha. Ele começa a estudar os comportamentos dos Users, mapeando rotas e procurando um lugar seguro onde possam se estabelecer por um tempo maior. Ele consegue... Só que uma coisa, se ele parar de usar a coroa, chegar um momento que ele para de usar, assim, a consciência dele, a alma, não sei exatamente, a alma dele ainda vai ser meio que tomada pela coroa, ou se ele parar, a coroa só vai tomar até onde ele usou. É um processo que tem como parar, ou é até o final a partir do momento que ele pôs a coroa. Encontrar um hotel e lá eles ficam por um bom tempo. Como um grande estudioso, Simon se esforça para dar uma Caraca, ele morre se tirar? educação básica para Marceline, mesmo com o fato do seu estado mental continuar piorando. Ele lutou contra isso para dar pelo menos um futuro digno para ela. E ao contrário do esperado, ela ama aprender, e esse período foi muito importante para os dois, como podemos ver pelas palavras de Simon em seu diário. Marceline é a garota mais doce, engraçada, esperta e querida do mundo. Eu tenho muita sorte de ter encontrado-a. Preciso continuar bem por ela. Ela me deu um sentido, algo para viver. Eu faria qualquer coisa para protegê-la. Tudo. Ela precisa de mim e eu preciso dela. E assim, 3 anos se passaram. O Simon ainda teve que usar a coroa algumas vezes para lutar contra todo tipo de ameaça. Com a queda da bomba, a magia voltou e a barreira entre os mundos ficou muito mais fraca e muitos seres começaram a habitar ali. Tudo poderia ser uma ameaça para eles. O Simon não sabe exatamente o que irá acontecer com ele, mas sabe que a qualquer momento ele pode deixar Marceline sozinha. Então, ele pensa em um último plano, seguindo o antigo bilhete com o nome Hanson Abdir. Enquanto ele vai a atrás coroa do pai seduz dela. com seus sussurros, ele luta para No episódio específico, uma bruxa tira os poderes da coroa do Rei Gelado. E ele volta ao normal, mas ele tava morrendo aos poucos. conseguir informações que possam ajudar a encontrar tal ser. A volta da magia ao mundo também possibilitou a conexão da Terra com as outras dimensões. Então, um dia ele avistou um misterioso ser e o seguiu para tentar descobrir algo. O ser diz que vive uma dimensão chamada Noitosfera. E quando Simon pergunta sobre o nome Hanson, ele foge desesperado, desenhando um rosto estranho e jogando leite sobre ele, abrindo um portal para a Noitosfera. Isso intrigou Simon e ficaria gravado em sua mente por muito tempo. Agora, com a mente muito, mas muito debilitada, a consciência de Simon vaga entre a sanidade e a loucura. Sua transformação estava quase completa, sua personalidade de Rei Gelado estava cada vez mais presente, começando a chamar a Marceline de Gunther inúmeras vezes. Mais um resquício do desejo original resgatado de milhões de anos atrás. Preocupada, mas acostumada, Marceline escreve sobre essas mudanças no antigo diário de Simon, que agora é dela. E é desse diário que eu estou pegando essas informações adicionais, elas fazem também parte da história. E nele ela diz o seguinte:
O Simon disse que nós temos que ir agora. Ele disse que a coroa falou que coisas ruins vão acontecer e que temos que ir para as montanhas. Ele disse que temos que pegar tudo e deixar a cidade agora, 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 agora. Avisado pela coroa que algo ruim estava por vir, os dois fogem para a montanha e essa foi a jornada mais difícil e estressante dos dois, apesar da Marceline descrever como um dos seus melhores momentos com ele. Talvez por saber que logo o perderia e por passar tanto tempo convivendo com alguém fora de si, cada momento de lucidez do Simon ela aproveitava ao máximo. Foi realmente tempos muito emocionantes. Eles fugiram sem saber, mas quando finalmente se estabeleceram em uma caverna, a coroa que estava alertando ele tanto e tanto finalmente se acalmou, e o que parecia uma fita negra no horizonte foi crescendo até revelar uma onda gigantesca com 300 metros de altura, que consumiu toda a cidade que por muitos anos foi o abrigo para os dois. Simon já estava quase partindo, sua mente estava quase tomada e já estaria se não fosse pela Marceline. Caraca, apareceu o símbolo ali do Cartoon, né? Cartoon ainda passa hoje em dia na televisão? Nem sei. Pô, mas tem uma certa nostalgia ver o símbolo do Cartoon. Que era chegar da escola, ir direto pro sofá e assistir algum desenho que estivesse passando. Mundo Incrível de Gumball. E é até uma coisa, né, que eu assistia mais com meu irmão. E eu acho que nenhum desses, O Mundo Incrível de Gumball, Hora de Aventura, Apenas um Show, sei lá, Clarence Otimista, Irmão de Jorel, eu nunca assisti por completo. Porque eu sempre pegava episódios assim jogados, sabe? Mas o que eu mais assistia, eu acho que era O Mundo Incrível de Gumball. E o que eu menos assistia era Hora de Aventura. Nickelodeon não existe mais? Sério? Caraca! Eu assistia também coisa na Nickelodeon. Nick, Rick, Dick and Down. O Game Shakers. Os Thundermans. Só existe no Brasil? Ou no caso não existe mais, só no Brasil? Caraca, Nickelodeon não existe mais. Ah, não existe mais no Brasil. Que loucura. Que foi a sua maior motivação Meus prêmios para ele Nick continuar. também. Nossa. Porém, a sua presença perto dela estava se tornando mais uma ameaça do que uma proteção. Seu poder estava O último app da Nickelodeon foi do Bob Esponja. Caraca, eu não sabia disso realmente. incontrolado e a coroa constantemente falava para ele partir para o norte. E Marceline não poderia segui-lo. Então, ele usou seus últimos vestígios de lucidez para conseguir ajudá-la. Explicou todas as suas teorias de quem ela poderia ser e da onde ela pode ter vindo. Ele fala para ela da sua natureza meio humana e meio demônio, mas sem usar a palavra demônio para não magoá-la. E que seu pai provavelmente era um grande governante de um submundo Demônio? A Marceline é meio demônio? Ela é meio vampiro? Vampiro e humana? conhecido como Noitosfera. Em um abrigo improvisado, Simon grava o último dos seus vídeos, onde ao fundo vemos Marceline ajeitando o trenó do lado de fora. Quando Simon termina de gravar e vai para fora, ela implora para que ele não vá. Lá no fundo ela entende a ameaça que ele representa e os motivos de ele ir embora, mas isso ainda parte muito o seu coração, afinal agora ela estaria sozinha. Seu melhor amigo está deixando-a para sempre. Simon tenta enxugar as lágrimas da Marceline com seu dedo, mas ele acaba congelando-a. Acho que... Porque ele tá falando muito melhor amigo, né? Quando o Rei Gelado ajudou ela, ele também falou melhor amigo. Mas eu acho que é muito mais um pai do que um melhor amigo, de fato. Pode ser melhor amigo também. Mas eu acho que, pelo que tá sendo contado aqui na história, ele foi um pai pra ela. Fazendo um corte em seu rosto. Então ele entra em uma espécie de pânico e tenta partir rapidamente antes que machuque-a de novo.
Simon pula no trenó e murmura seu último adeus. Marceline tenta segui-lo, mas cai no chão chorando e implorando que Simon volte. Mas não há mais nada que ela possa fazer. Ele luta contra suas próprias lágrimas e pro norte ele foi. Mas mesmo assim, ele voltou a ter contato com ela por meio de cartas que contavam sobre a sua última missão: encontrar Hanson Abedir e avisá-lo sobre sua filha perdida, na esperança de que ele pudesse resgatá-la e cuidar da Marceline. Ele diz o seguinte: querida Marcy, se você está lendo isso, nosso tempo juntos acabou. Sinto muito ter feito você assistir a minha alma se esvair. Não consigo imaginar o quão difícil deve ter sido lidar com a pessoa perigosa e insana que me tornei. Mas creio que essa carta irá me redimir de alguma maneira. Estudando cada vez mais e mais os rituais antigos, com a ajuda da memória que guardou do dia em que aquele ser criou um portal, ele consegue finalmente reproduzir aquele ritual. E ele escreve para ela: eu consegui, Marceline! Eu completei o ritual! O portal se abriu, um rasgo entre as dimensões apareceu. Eu vi Hanson e ele me viu. Cada um de nós olhando um para o outro entre aquele estranho rasgo na barreira que separam os dois mundos. E assim, Simon conseguiu completar a sua última missão, antes de perder completamente a sua sanidade e construir o seu reino de gelo no norte, onde viveria por 1000 anos. Meus queridos, é tanta história que envolve esse personagem que muitas coisas ainda podem ser faladas. A progressão da Marceline após esse incidente eu vou guardar para o vídeo especial dela, que com certeza não vai demorar muito, porque logo mais vai ter o especial dela e eu vou conseguir juntar tudo e fazer a sua história completa. O futuro de Simon também posso interligar com uma história mais aprofundada da Beth e como ela salvou não somente ele, mas também eu ia perguntar da Beth toda agora. a existência do mundo. Ela foi praticamente o personagem principal do final da série, o que é muito genial. Hora de Aventura, muito obrigado por tudo isso, por toda essa história desses personagens maravilhosos. E o Simon, com certeza, é um dos mais tristes e um dos mais emocionantes. E foi, sinceramente, a maior progressão de personagem que teve nesse desenho. Então foi muito legal falar dele desde a criação da sua coroa até ele perder completamente a sua sanidade. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Muito obrigado por ter assistido ela até agora. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí também, que é bem importante. Caraca. Nossa, é muito triste a história dele, eu não sabia disso. Não sabia nem que a história dele envolvia a Marceline, né? Eu vi que a Marceline faz parte da história dele naquela música lá, que a gente ouviu. Mas, pô, muito da hora. Eu fiquei com mais dó ainda, não foi nem dele em si. E sim daquele bichinho verde. Cadê ele? O que colocou a coroa, esse aqui. Um nariz alongado e começa a soltar poderes de gelo. Então ele vai... Esse bichinho aqui, ó. Fiquei com muita dó dele. Mama. 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 Mama.